Pronto. Bom dia, pessoal. A gente vai dar início a mais um encontro do Grupo Rebs e hoje a gente vai discutir a partir do capítulo 9, a pletora sexual e a morte, né? A gente discutiu no encontro passado sobre as questões envolvendo o assassinato, a caça, a guerra. A gente falou um pouquinho do sacrifício também, que deve retornar, porque é uma ideia muito importante para batalhas, é de sacrifício, né? Mas hoje a gente vai discutir esses três capítulos, que é o da pletora sexual e a morte, a transgressão no casamento e na orgia, e o sobre o cristianismo. No esse primeiro capítulo 9, né, pletora sexual e a morte, estava comentando com o Gustavo, que ele é uma expansão daquele argumento que está lá bem no início do livro, sobre reprodução sexuada e assexuada. A ideia de um ponto de morte na fusão, na passagem da descontinuidade para a continuidade, né? Mas eu também estava falando com o Gustavo que esse foi um capítulo que eu menos gostei. Acho que é para mim o capítulo que eu menos gostei no livro, no geral, que eu achei ele meio confuso, um pouco repetitivo nesse sentido, e ele acrescenta umas coisas, mas tem alguns argumentos filosóficos dele que eu acho um pouco forçados, que ele traz conclusões que não tem muito embasamento, ele faz ligações que não são tão evidentes e coloca como se fossem evidentes. Que, na verdade, não são evidentes, ele destaca que não são evidentes, mas ainda assim são um pouco forçados o movimento de. Principalmente quando ele fala, que eu estou dizendo que é forçado, é o ponto em que ele diz que a reprodução sexuada mostra que o organismo está tendendo à morte. Eu acho confuso esse argumento, porque que a reprodução vai necessariamente desaguar na questão da morte. Ele diz que o surgimento de um novo ser abre espaço, envolve ter que abrir espaço para ele, e esse abrir espaço para os novos seres envolve a morte dos seres antigos, né? Mas eu não, sendo sincero, não captei muito o ponto de ligação aí. Uhum. Você tinha trazido esse argumento antes, né? Numa ideia mais geral ali de vida, né? É, tipo, a vida, né, como ideia filosófica, precisa abrir espaço, né? Precisa dessa coisa de prosperar, né? Da prodigalidade, né? Da abundância. E aí precisa haver morte para haver vida, né? O argumento antes era esse. Só que quando ele acaba ligando isso à questão da reprodução sexuada em si, isso acaba se tornando um pouco problemático, um pouco forçado também, achei, né? Na medida em que nem todo ser sexuado se reproduz, né? E todos os seres sexuados morrem, ainda assim, né? Então ele acaba fazendo uma ligação que não existe tanto, né? No caso, a gente estava conversando antes, né? No caso dos seres assexuados, até que sim, né? Ele se reproduz e morre, de fato, né? É, mas o ser sexuado não. Então acaba se tornando uma ligação um pouco forçada mesmo. Embora depois, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre que o fato de que no erotismo isso muda, né? Que a gente não está determinado pela animalidade no erotismo, né? Então, acho que ele acaba fazendo argumentos que depois ele mesmo desfaz e fica confuso mesmo nesse sentido, né? A própria organização dele do livro tem essa confusão também, né? Eu estava reparando dessa vez que as imagens, né, que tem no livro de algumas pinturas rupestres, elas vêm sempre tipo muito depois da parte que ele É, já falou disso, né? Por que que não podia botar a imagem na hora que ele está falando daquele ponto, né? Assim, então tem uma organização meio estranha mesmo, né, o texto. Mas principalmente no quesito do argumento, né? Acho que ele vai desfazer depois desse argumento um pouco a parte do erotismo, mas aí fica estranho, né? Ele tem embasado. Parece que ele quer que essa argumentação biológica sirva para alguma coisa, né? Ele até fala assim uma hora, não falei disso tudo à toa, né? Assim, para depois só descartar, né? Então, fica um pouco por aí, né? Acho que nesse capítulo, o que me chama muita atenção realmente é essa ideia que a gente estava falando antes, né? De crescimento e de abundância, de superabundância, que é a pletora, né? Essa ideia de excitação, né? Uma excitação tamanha que nos toma mesmo, né? Assim, e acho que, de fato, aí ele trazer muito do tema do erotismo para a questão da pletória faz um sentido nesse ponto, né? É, a pletória tem esse significado duplo, né? De uma superabundância, mas também de um significado biológico de
intumescência, né, do sangue e tal, tem a ver com a excitação propriamente dita biológica, né, dos órgãos. Então, quando ele traz isso, né, acho que ele está trazendo assim o tesão para a cena, né, a coisa de trazer o tesão como um elemento fundamental do erotismo mesmo, né, e que inaugura também de algum modo aí a crise, né, do isolamento do ser, né. E aí acho que essa é a ideia importante aqui, né, que exista uma crise mesmo, né, quando a gente está excitado, assim, né, que exista, de algum modo, isso nos desorganiza de uma forma grande, e isso põe em crise a nossa ideia de isolamento e de descontinuidade, né, a gente passa a querer estar em continuidade, a gente passa a querer sair do isolamento, a gente passa a se movimentar nessa direção. Então, acho que a ideia principal aqui desse primeiro capítulo é essa, né? A importância da pletora nesse sentido, apesar dos muitos argumentos filosóficos e semi-biológicos que ele vai fazendo aí. Eu acho que dentro dessa argumentação, eu acho que ele elabora de uma forma melhor no A Parte Maldita, esse livro aqui, porque ele vai falar que, apesar do argumento dele eu questionava, ele elabora melhor nesse livro, que ele vai dizer a ideia de luxo, que ele vai dizer que o luxo é esse processo de excedente, né? Então ele vai dizer que a sexualidade é um luxo na medida que é o dispêndio de uma pletora, né, do processo de excitação, acúmulo de energia, né, que eu acho que é uma ideia de pletora, envolve a ideia de energia acumulada. O luxo é o dispêndio extremo dessa energia, num princípio que não tem uma utilidade em seu fim. E aí o Bataille vai jogar com essa ideia de que a sexualidade, né, o ato sexual, não tem uma utilidade em princípio quando ele se torna erotismo. Que é tipo assim, é o que diferencia a gente como... Lembra muito das discussões do Freud e da psicanálise sobre a pulsão, né, a sexualidade, a ideia de que a sexualidade deixa de ter um lugar, vamos dizer assim, eminentemente fisiológico só, se torna algo psiquificado, né, para usar termos junguianos. Essa psiquificação do processo sexual envolve essa não utilidade em sentido fisiológico, né? Apesar de que eu vejo no Jung a ideia de uma utilidade para o processo teleológico da individuação, né? Dos processos simbólicos. Acho que é o que diferencia ele do Bataille, né? O Bataille vai dizer, esse dispêndio da energia excessiva é da ordem do desperdício, sem nenhum propósito. Para o Jung a gente está traçando paralelo com o Jung, porque, né, o grupo tem esse propósito. Para o Jung, esse excesso de energia, ele tem o objetivo ele se manifestar num princípio de individuação, ele se manifesta na direção do ótimo vital, que é um termo que é utilizado, né, pelos vitalistas, ou pela ideia de um declive energético, né, o caminho para onde o sujeito tem que ir, que é o processo de individuação, né. Só que no Bataille, não, o Bataille vai dizer que é da ordem do desperdício. E o Bataille vai dizer que o desperdício, o luxo, né, como desperdício, aparece a partir da ideia da morte e da reprodução sexuada. Ele vai dizer que a reprodução sexuada é um desperdício da natureza. Porque a reprodução sexuada, ela é menos complicada nesse sentido, de que não envolve mais organismos, mas, ao mesmo tempo, ela não tende à produção da vida que é mais onerosa, né? A vida que gasta mais, que seria essa vida na reprodução sexuada. Pelo menos é um argumento que ele utiliza aqui no Parte Maldita, né? Que eu acho mais elaborado, apesar de eu achar também questionável, mas ele vai entrar nesse ponto de que ele vai dizer que a morte é um luxo. A morte é um processo de desperdício. Só que de um lado é isso, só que de outro, essa morte parece que tem um propósito de abrir espaço para formas mais, vamos dizer assim, evoluídas no processo evolutivo, né? Melhor adaptadas, formas melhores adaptadas para as condições. Então, até isso aparece bem evidente naquela discussão do Fraser sobre o sacrifício do rei, a morte do rei, que o Jung comenta muito, que os antropólogos, no geral, os estudiosos de mitologia pegaram muito, porque o Fraser foi um cara que entrou num hiperfoco assim, radical, né, vamos dizer assim, num temática específica, e fez um negócio desse tamanho só para a temática mitológica do sacrifício do rei.
E essa ideia que ele traz é a noção de que para o surgimento de uma nova forma cultural, em algumas sociedades originárias, se matava o governante. O governante era morto num ritual e ele era substituído por um novo governante, que estaria em condições melhores de adaptação do processo, né? Até o Jung fala que a morte da atitude velha para o surgimento de uma nova atitude, né? Aí por isso que eu fico pensando que para o Batalha essa ideia da morte envolve um dispêndio, um desperdício, mas em termos teleológicos, de finalidade, tem um propósito para surgimento de formas mais adaptadas, né? A imagem da criança, simbolicamente, tem relação com isso, né? A criança é, como imagem simbólica, a emergência de algo novo. É um ponto de vista fresco, né? Então, tem a ideia de que o novo adiciona um frescor. E o velho tem uma segurança, mas é aquilo que já está rígido. E aí essa dinâmica, eu acho que entra em jogo quando a gente fala dessa coisa da morte, relação da reprodução sexuada, surgimento, isso que o Batalha fala, de abrir espaço para novas formas, né? Mas ainda assim, eu acho o argumento filosófico dele um pouco confuso mesmo. Deixa eu só ler aqui uns comentários que a galera tá escrevendo aqui, né? É, a Duda falou, né? Talvez tenha uma relação com alguns animais, né? Insetos que se reproduzem e depois morrem, né? Eu De fato. lembrei, eu até ia comentar isso, Duda, que eu lembrei, quando eu pensei nessa relação da morte com a reprodução sexuada, eu lembrei justamente desses exemplos que eu acho que deixam mais próximo mesmo, como por exemplo do louva-a-Deus, né? Que é o louva-a-Deus que corta a cabeça e come, né? Sim. Come a cabeça do parceiro, a viúva negra, né? Não sei se é a viúva negra em específico, ou tem algumas espécies de aranhas que elas são um alimento para a ninhada, né? A ninhada come o corpo da mãe para poder sobreviver. Aí tem muito presente essa ideia de que a morte é abrir espaço para o surgimento desse novo, no sentido até mais literal, no sentido de que ela serve literalmente de alimento mesmo. E essa alimentação coincide com a morte dela, né? Nesses exemplos eu consigo ver uma ligação mais direta, assim. Talvez sejam pontos paralelos para fazer essa aproximação melhor. A Ana Priscila também falou, né? Eu vejo que a morte impulsiona um movimento. Saber-se mortal, em certo sentido, nos coloca numa negatividade radical diante da vida. Eu acho que é um pouco realmente o argumento do Bataille, né? Assim, ele fala mesmo isso, né? Sobre saber-se mortal, a consciência da morte é que coloca a gente nesse lugar, né? Ela também falou a morte também como experiência limite que revela o que é impossível para o sujeito que se defronta com isso. Existir além da própria forma, né? A questão da formalidade também é um ponto que eu acho que ele vai discutir, né, em algum momento aí, né? É, a questão da forma mesmo, né, e da abertura das formas, né, sobretudo, assim. Ele vai falar nesse capítulo muito dessa noção de abertura e fechamento, né, que a pletora vai nos colocar. E, e aí, sim, acho que essas experiências limites têm a ver um pouco com isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, esse capítulo também não deixa de fazer uma crítica, assim, a essa noção esse uso que ele vai fazer dessa teoria, né, da reprodução, porque nessa parte, antes não, né, quando ele falou disso no começo do livro, não, mas nessa parte isso começa a se tornar bastante heteronormativo, eu achei, né? Tem uma parte que ele vai dizer assim, objetivamente, se fazemos amor, é a reprodução que está em jogo, né? Assim, olha, todas as vezes que eu fiz amor na vida, a reprodução nunca esteve em jogo, assim, né? Então, não sei de quem, né, que ele está falando. É, é um ponto de vista bastante heteronormativo e, em algum momento, até homofóbico, assim, né? Na página 123, ele acaba colocando sobre uma questão da diferença sexual, né, como fundamental ali, né, para garantir uma experiência mais completa do que seria o erotismo, né? Então ele vai dizer sobre essa coisa do sexo a partir da diferença sexual, né, que essa diferença avivaria o sexo, né, avivaria o erotismo, né, assim. É, então, acho que é um ponto que acaba considerando uma experiência como normativa, né, em detrimento de outras, o que não faz muito sentido com os próprios argumentos dele nesse livro, né, assim, no erotismo como sendo intrinsecamente ligado à transgressão, né, dessa normatividade. Então, né, acaba que esses argumentos se perdem. Logo mais na frente, na página 127, ele fala assim,
No erotismo, em particular, o sentimento de pletora que temos não está ligado à consciência de engendrar, ou seja, de reproduzir, né, de criar. E mesmo em princípio, quanto mais o gozo erótico é pleno, menos nos preocupamos com os filhos que podem resultar dele. Quer dizer, 3 páginas depois ele fala exatamente o contrário, né? Assim que ele está falando. E, e aí acho que realmente tem um certo rastro, né, normativo aí que vale a gente colocar em perspectiva, né, olhando agora. Fala, Davi. Pois é, achei esse ponto também espinhoso, de fato, porque ele acaba caindo num argumento desse tipo, só que ao mesmo tempo eu acho interessante uma coisa que ele fala no 119, que ele liga a ideia de reprodução a uma forma de crescimento. E aí ele fala, parece que se ele deslocar da ideia de tem um princípio de reprodução para um princípio de crescimento, tem um deslocamento mais interessante, porque parece que ele até iguala a reprodução a crescimento, e ele fala da ideia de multiplicação que ele coloca aqui. Se depende, em geral, da multiplicação dos indivíduos, o resultado mais claro da atividade sexual. E essa multiplicação ele vai ligar no 120 a ideia de um crescimento impessoal. Eu fico pensando em que medida não entra uma ideia de reprodução como crescimento impessoal no ato sexual, no sentido em que no ato sexual há esse apagamento do eu, né? Porque esse apagamento do eu, se está ligado a essa simbólica da reprodução, talvez diga a respeito que no ato sexual se conjuga simbolicamente aquilo que também está na ordem da reprodução, que é o apagamento do pessoal em favor de um crescimento impessoal. Que aí a morte que coincide ali é o espaço para a entrada de uma nova vida. Aí eu fico pensando, tipo, talvez deslocar de um sentido utilitarista a reprodução para um sentido simbólico. Que se a gente pensar que a sexualidade está firmada num instinto, numa instintividade de reprodução que a gente vê nos animais até, né? Tem esse paralelo inicial que foge disso, mas ainda assim é o fundamento inicial. Eu fico pensando no aspecto espiritual da sexualidade, como reprodução, como multiplicação dos seres, que aí envolve essa ideia de espalhamento no mundo. Tanto é que o orgasmo até tem essa ideia de semear, né? A ideia do sêmen como semente, como instalação de uma coisa nova. Aí eu fico pensando, tipo, a reprodução acontece talvez porque no ato sexual há uma relação outra que nasce também, né? Entre dois indivíduos. E aí eu fico pensando nesse ponto simbólico, que eu acho que no texto realmente fica bem heterocis normativo, a forma como ele coloca. Mas se a gente fizer um ajuste desse tipo, eu acho que tem como salvar uma parte desse argumento, pensando nesse deslocamento mais complexo da reprodução. Que eu acho bem interessante a gente. Essa ideia de crescimento que ele coloca aqui me pegou, que eu achei bacana. Que entra muito na ideia de pletora, excitação, né? Até o inchaço das partes íntimas, né? Uma coisa que ele comenta, tá ligado a essa ideia de crescimento também. Eu acho bacana esse ponto específico. Sim, total. E acho que ele vai até aprofundando, né, isso, assim, né, tem uma frase que eu gostei, que ele fala, né, tudo se encontra no rendezvous do erotismo, né, assim, e realmente, é aí que tudo se encontra mesmo, né, e ele vai trazer essa coisa do erotismo, né, como uma experiência que tem uma abertura para a transformação do ser, né, e aí eu acho que crescimento também acaba ganhando talvez um pouco esse sentido de transformação possível, né, Sim, é, que é uma coisa interessante, né, quando ele põe na página 129, assim, né, que na vida humana, ao contrário, né, a violência sexual abre uma chaga, e raramente essa chaga volta a se fechar por si só, é necessário fechá-la, né? Quer dizer, a experiência do erotismo humano, né, ela não é como a do animal, né, que acaba e termina, né? Ela continua aberta, né? E aí a gente precisa fazer um trabalho mesmo, né, assim, de fechar essa chaga, né, de entender essa fissura, né, que aproxima a gente da morte também, ele vai dizer nessa parte, né, assim, então, para mim, acho que essa é uma ideia também muito importante dessa parte, assim, a ideia de a experiência erótica como transformadora, né, assim, do ser, né. sim. Achei muito bacana isso. E essa ideia da transformação envolve um rompimento com o isolamento, né? Isso que a Priscila comentou aqui, que é a tensão entre continuidade e descontinuidade. Sim, o Batalha está falando isso o tempo todo mesmo. Até que ele cita diretamente, várias vezes, essa tensão, né?
Porque quando ele fala, até no 124, essa ideia é muito interessante, que ele fala que a atividade sexual é um momento de crise do isolamento. Essa crise do isolamento envolve justamente essa passagem momentânea da descontinuidade, que é a ideia do sujeito isolado, para a continuidade, do sujeito fundido, né? E achei até interessante ele ligar, eu acho que aqui tem uma ligação interessante sobre o ato sexual e a morte, que é a coisa da pequena morte, né? Que ele fala a prostração posterior ao orgasmo. Aqui eu achei que tem um vínculo bem interessante, que parece que indica que a superabundância, ele fala aqui no 125, né? A superabundância, que seria a excitação sexual extrema, a pletora, o acúmulo de energia, né? Ela tem por consequência inevitável a morte. Por quê? Porque essa energia chegou a um ponto que ela precisa ser descarregada. E quando ela é descarregada, ela chega no momento de exaustão, de suspensão das faculdades mesmo, das possibilidades, das potências humanas. Então, é bem interessante isso. Me lembra, sempre volto, né, para os místicos, mas me lembra muitos relatos místicos, principalmente da Teresa d'Ávila, em que o êxtase de união com Deus é significado como morte. Realmente, ela liga diretamente a ligação com Deus com a morte. Tem até uma poesia dela, um poema dela, que é todo ao redor desse argumento. Ela desejando a morte, que morte boa seria, só que é um tensionamento. Ela quer a morte, mas como boa cristã, ela tem que tolerar a vida. E aí, tolerar a vida da melhor forma possível para uma cristã é se expondo a muito sofrimento e autossacrifício e autoflagelação. Aí vira um tensionamento energético em si próprio, né? Que por mais que a gente ache super esquisito em alguns pontos, pensando, né, nessas dinâmicas que a gente às vezes até coloca como da ordem da neurose, produz um tensionamento que gera símbolos específicos, né? Acho que o exemplo dos místicos é bem interessante porque são exemplos extremos, né? Eu acho que são exemplos muito interessantes porque na psicologia analítica a gente fala que tudo é exagerado, é sintomático, só que ao mesmo tempo as experiências radicais, que eu acho que o Batalha chama de experiência interior, elas são do exagero. E aí eu fico até me perguntando, que exageros são patológicos e que exageros são processos de transformação que produzem símbolo? Porque sem o exagero não há produção simbólica. Porque o pêndulo tem que passar pelos extremos antes de chegar no meio, né? Então a passagem para os extremos é importante. Às vezes a gente pode ter o risco de supervalorizar o aspecto unificador, que é o produto final mesmo. Se a gente supervaloriza, talvez a gente desrespeite o aspecto extremo, que eu acho que é esses pontos que o Batalha toca tanto, os momentos de excesso, né? O direito à loucura, direito à neurose, né? Da gente ter a neurose, a loucura nesse aspecto do rompimento com o interdito, tem uma função para produção de símbolo até, né? Tem que ter os extremos para o tensionamento. Aí eu acho isso um elemento que está na obra do Jung, mas que pode ser obscurecido por uma romantização do aspecto da integração, que é o produto final. Mas não existe integração sem desintegração. Por isso que eu gosto de autores tipo Bataille, porque eles estão reforçando o aspecto da desintegração, que eu acho que é um reflexo da nossa criação cristã, né? Nossa cultura cristã, esse não valorizar isso. Uhum. E assim, não só esse aspecto, né, da integração fica ressaltado, mas também o aspecto luminoso disso, né, assim. E acho que é interessante quando o Bataille traz isso exatamente para o sujo, né, para a desintegração, como alguma coisa mais suja do que isso. E aí essa ideia, né, eu acho que tem tudo. Ele vai falar depois sobre uma questão doentia que me fez pensar nesse argumento também, né, do exagero, mas tem uma parte nesse capítulo que eu acho que vai exatamente no que você está falando, assim, que é quando ele vai falar, na página 130 e 131, né, da excitação da carne, né, provocar uma ausência do espírito, assim, né, ou exigir uma ausência do espírito também, né. Eu acho que nessa parte ele é bastante junguiano nesse sentido, né, ele vai falando sobre esses polos, né, opostos, é, as existências que vão existindo do espírito a partir da excitação da carne, né, me fez até lembrar o texto do Hermas lá, né, que ele fala que é o problema do amoroso do estudante, né, que ele vai contar a história de um dos primeiros cristãos ali, né, que tem
aparece uma imagem para ele de uma mulher, né? E aquela imagem da mulher é transformada na imagem da igreja, né? Ela é transformada numa imagem de símbolo religioso, assim. Então começa no campo da excitação, da carne e vai para o campo do espírito, né? Assim. E, e aí, né? Eu acho que é super importante isso, porque ele vai dizer que tem um efeito aí, né? Quando ele está dizendo do espírito embotado, né? Assim, que o espírito embotado exige transgressão e violência. Então, se você está espiritualmente embotado, né? Se aquilo está negativo para você, né? Nessa dimensão do espírito, o que vai ser exigido é um exagero mesmo, né? Na dimensão da transgressão e da violência, para que aquilo volte a andar, né? Então, acho que ele faz um argumento bastante junguiano aqui, e até num outro momento, quando ele vai falar dessa ideia de morte aqui, né, como a morte da personalidade, né, a partir da excitação. E isso eu acho que é um ponto bem interessante, porque me fez ligar muito com a questão da nossa, da tomada do eu mesmo, né, pelos complexos, assim, né, da energia que flui para fora do eu, né, e vai sim para aquilo que está no inconsciente. E isso é que é o ponto que ele está chamando, me parece, de morte da personalidade, né? Quando ele fala personalidade, parece que ele está falando da personalidade do eu, né? Especificamente, assim, né? Ele vai dar até o exemplo da excitação de uma mulher, né? Que seria como uma cadela, assim, né? No cio e tal, a coisa. E, e é como se a cadela enraivecida tivesse substituído a personalidade daquela que a recebia, né? Assim, ele fala, a personalidade está morta, né? Assim, mas é isso, né? É a coisa desses opostos que se tensionam aí e de uma energia que tem que sair de um lugar para ir para o outro, né? Então acho que nessa parte ele é bem junguiano, bem energético mesmo, né? Nesse sentido. É até interessante ele usar a imagem do animal, né? Porque é uma imagem comum para simbolizar a relação sexual, né? Pensando até com um animal, uma representação do instinto. Só que tem um negócio meio complexo, que é no ato sexual se reconhece que é algo de inumano, né? É quando esse curso natural se permite ser realizado, né? Só que ele vai dizer que para o curso natural acontecer, a barreira tem que ser derrubada. E aí é interessante pensar nessa imagem da a cadela, né, que ele fala aqui, essa cadela que goza gritando desse silêncio e da ausência, é o anúncio do, assim, da humanidade que some, né, e dessa animalidade que se coloca em primeiro plano, mas não é uma animalidade que é igual a um animal, né, é já uma animalidade humanizada, né, não tem como, ele até fala que a superação, ele fala mais para frente, ele é bem hegeliano, né, nesse sentido, no outro capítulo ele faz que a superação não é a volta ao primeiro momento, né, então não é você literalmente se tornar um animal nesse sentido, mas você agir como um, né? Isso já é uma coisa humana. Tem um paradoxo entre inumanidade e humanidade no ato sexual, quando ele fala aqui. Eu Só acho que é ler. isso que a Duda falou, né? Assim, nesse comentário aqui, né? Assim, porque pensando também nessa morte da personalidade como um acesso ao mundo mais impessoal também, né? No polo do espírito. Acho que sim, É, esse impessoal e pessoal, né? Humano e inumano, eles acabam realmente se aproximando aí, né? Fica nesse paradoxo mesmo. A Ana sim, Priscila tem também até esse do pode falar. crescimento pessoal, né? Que a gente falou da reprodução. Sim, boto fé. A Ana também falou assim, né? Mas eu acho que o patológico para o Jung nesse sentido não é que seja necessariamente ruim, mas fazendo parte também do movimento necessário para a transformação. Acho que isso se explica pelo conceito de enantiodromia. Não podemos pensar a partir disso. Acho que sim, patológico não é que é ruim, assim, né? Não é uma palavra, aliás, acho que muito. É um juízo de valor, né? Essa coisa do ruim. Acho que o Jung vai falar do patológico como aquilo que é o exagero do fisiológico, né? Então, ele vai sempre dizer, né, que a neurose carrega sua própria cura, né, nesse sentido. Então, uma neurose é uma coisa ruim, né? Ela é um produto também necessário, né, assim, para que a Uma gente vantagem até, ele fala. exatamente, ele fala até que é uma vantagem, né? Quem a tem até uma vantagem. É o que força a nossa mudança de atitude, né? Então, ruim, não sei se é, né? Mas não é gostoso, Sim. talvez, né? Enfim, mas É, assim, ah, é o que eu estava pensando, às vezes pode se cair o risco, que não está no texto do Jung isso, mas de leituras, de se desvalorizar os processos extremos, sempre como sendo da ordem
do negativo. Eu lembrei disso porque no grupo de estudo da Sarah Bonfim, do aspecto do feminino, a gente estava falando sobre a questão da possessão pela ânima, pelo ânimos, e muito dessa ideia que você vai encontrar nos círculos junguianos da mulher animosa, né? Que é aquela mulher tomada pelo ânimos, e que esse movimento de ser tomado por um conteúdo necessariamente deslegitima aquilo que está sendo transmitido nesse processo. É uma mulher que animosa, ela perde o argumento porque ela se torna animosa? Será que não tem um fundamento de realidade ali por trás do elemento da animosidade? E aí que eu acho que acontece, porque você vai encontrar aí nos círculos junguianos comentários junguianos desmerecendo trabalhos de mulheres, já encontrei em vários grupos de WhatsApp isso, para dizer que eram possessões de ânimos, como se o excesso fosse necessariamente algo ruim por si só e não como uma etapa necessária para o processo de reequilibração das atitudes. Por isso que eu comentei essa questão dos excessos extremos serem valorizados também, não para serem validados como um estado de permanência, mas que a gente consiga fazer o discernimento entre aquilo que é da ordem da extremidade e aquilo que, nesse aspecto extremo, é importante para o sujeito entrar em contato com, né? Eu acho que é aí que eu alertei que alguns autores que jogam mais com o sujo, o vil, o grosseiro, como Bataille, ele nos ajuda a pensar o valor útil desse aspecto que fica na lixeira do Ocidente mesmo, né? Então, acho que é aí por isso que eu falei desse ponto, mas você está corretíssima nesse ponto a partir do Jung. Não existe isso, como o Gustavo falou, né? Não é ruim por si só o patológico. Ele traz sofrimento para o sujeito e muitas vezes para as pessoas ao redor, né? Nos processos neuróticos. E isso é uma responsabilidade do sujeito de já ter com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, esses lugares de extremidade, em alguns outros sentidos, como do artista e do visionário, o místico e o gênio, vamos dizer assim, né? Essas figuras romantizadas, eles envolvem necessariamente essas grandes figuras que têm essas fantasias sobre o acesso a estados extremos, a estados de superabundância, de pletora, como o Bataille fala, né? E isso é algo importante da gente valorizar em que lugar cabe essas coisas, né? Mas eu acho uma discussão bem interessante nesse ponto aí, e você tem toda a razão nessa pontuação do Jung, sim. Não é necessariamente ruim, não. Uhum. E assim, isso que você traz, a questão do ânimos, né, acaba ignorando exatamente o fato de que o excesso é também criativo, né, nesse sentido, né? A gente fala muito do ânimos negativo, né, aí, mas, né, de fato tem um aspecto criativo que o próprio Jung aponta, né, no ânimos, que é fundamental. Ele, inclusive, usa essa palavra, né, a questão de que o ânimos engendra, né, que é a mesma palavra que o Bataille usa aqui, né. Então tem um aspecto criativo muito importante nesse excesso, que acho que é algo que vai ser visto na argumentação do próprio Bataille também, quando ele vai falar da orgia, né, e tudo mais, que é muito importante ressaltar. Antes da orgia, porém, acho que tem só um ponto nesse texto, né, na página final aí, que acho que é interessante quando ele vai falar, né, que o prazer é sempre uma descoberta, né, assim, né, mesmo que seja algo que a gente já sabe, né, que a gente já tenha conhecimento do prazer, de como a gente sente prazer, ele é sempre uma descoberta, né, porque ele está sempre junto com a experiência do interdito, né, então o prazer, ele está sempre ligado, sempre misturado ao mistério. Eu acho esse um argumento bem interessante, né, do Bataille. Dizer do prazer misturado ao mistério, né, é dizer exatamente que essa repetição nunca é a mesma, né? A repetição do prazer nunca é a mesma. E ele vai falar bastante de repetição aqui, né? Então, a gente vai ter uma descoberta do prazer o tempo todo, né? De novo. E por isso mesmo é que é criativo, né? Por isso mesmo é que isso traz o excesso como uma dimensão criativa, né? Para dentro do erotismo, né? O erotismo é extremamente criativo nesse ponto. Esse ponto aí que você comentou me fez lembrar o filme Poor Things, Pobres Criaturas, porque essa ideia de que existe um processo de descoberta no prazer, acho que é o fio condutor do filme todo, né? Porque a personagem vai, a partir do contato com a, mais assim, cru, carnal, com a sexualidade, tendo insight sobre. Quanto mais ela tem esse contato, mais ela tem insight sobre o mundo e a relação dela com o mundo e com as pessoas ao redor. Eu acho um bom paralelo para pensar nesse aspecto criativo relacionado ao prazer, né? Sim, inclusive ele vai falar dessa parte mesmo, né, que na infância só um movimento natural existe, né, que é o movimento do prazer, né,
Então, que é uma coisa que aparece muito no filme, né? Já que ela é meio que infantil, né? Assim, Hum. ela vai saindo de uma infância e vai chegando a uma mulher adulta, né? É, Ela é tipo uma espécie de quimera de opostos, né? Porque o espírito é totalmente imaturo e o corpo já é maduro, né? É uma coisa meio... Uma espécie de Hebes, né? Um hermafrodita psíquico de Senex e Pue, né? Ao mesmo tempo, pensando nesse aspecto da maturidade do adulto e da imaturidade da criança que acabou de surgir no mundo. sim. Eu acho um exemplo bem interessante essa personagem. Aham, demais. É, e aí acho que a gente vai entrar no ponto da orgia, né? Aqui. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse capítulo específico, mas enfim, né? Acho que não. Tem até uma parte que me deixou meio irritado, que ele fala assim que quando ele está fazendo esse argumento, né, do movimento da infância, e tudo, ele fala assim, tem objeções e exceções, mas essas objeções e exceções não podem abalar minha posição. Aí é ótimo, né, que ele não fala nem quais são as objeções e as exceções e fala que não tá nem aí para elas. Mas enfim, é, ele vai entrar nesse ponto da orgia, né, que eu acho que esses dois outros capítulos, eles têm muita coisa interessante, né, pra gente discutir. É, e aí ele vai falar sobre essa questão da transgressão no casamento e na orgia, mas é, e acho que é interessante quando ele vai colocar o problema do casamento aqui de uma forma até parecida com como o Jung coloca também, né? Que o Jung também não, ele vai pensar no casamento como um problema moral, legal, social, mas ele vai tentar pensar o casamento sobretudo de um ponto de vista psicológico, né? E aqui o Batalha ele vai fazer mais ou menos esse movimento, né? De pensar o casamento como uma moldura, né? Uma moldura da sexualidade lícita, né? Quer dizer, tem esses aspectos da legalidade e tudo, mas ele vai estar falando sobretudo do erotismo, do aspecto psicológico mesmo do casamento, né? Assim, então ele vai ser revestido dessa importância psicológica. E ele vai fazer até esse paralelo, né? Do sacrifício, né? Com o ato sexual no casamento, né? Do mesmo jeito, né? Assim, que o casamento é a ritualização, né? Da transgressão, é, que é a sexualidade, na verdade, assim, veja que o sacrifício é a ritualização da transgressão na religião, né? O casamento é a ritualização da transgressão na sexualidade, né? Assim, então, acho que é um argumento bem interessante, né? Quando ele vai botar a ritualização do casamento dessa maneira, né? Ele vai até fazer uma diferença entre esses dois sentidos da palavra que não tem nem em francês nem em português, né? Mas tem em inglês, né? Que é wedding e marriage, né? Assim, a coisa do ato, das bodas, né? Do casamento propriamente dito, né? Então tem a ritualização e tem a permanência disso. Acho que quando ele coloca esses dois momentos do casamento, ele faz uma análise bem interessante, né? Dessa ritualização do que é a permissão da transgressão sexual, mas depois de uma coisa que precisa ser refeita, né? Assim, durante o casamento propriamente dito, né? É... Fala, Davi, depois eu volto nesse. Eu gostei muito dessa definição do casamento como moldura da sexualidade ilícita. Eu achei uma ótima definição, porque entra justamente aquela questão, né? O ato da carne não consumarás, a não ser no casamento, né? Aí o casamento permite a transgressão, que é o ato de fusão com a carne, né? Com um propósito posterior, que seria da reintegração desse conteúdo por conta de que o objetivo final é a reprodução, né? Para um sentido cristão, né? Multiplicai-vos, né? Espalhar essa semente no mundo. E só esse é o único valor que a sexualidade pode tomar, né? E aí, por conta disso, o casamento torna lícito, né? Esse processo. Achei muito interessante essa definição que ele dá. Muito, né? Realmente, eu acho que isso parte para pensar o casamento realmente de uma outra perspectiva, né? Quando a gente pensa no casamento como uma ritualização da transgressão do sexual, né? A gente até deixa de ver isso só como uma questão do arquetípico, né? Que é uma ênfase de casamento que às vezes aparece nas leituras junguianas, né? Ou só como relacionamento psíquico também, né? Que é uma coisa que o Jung vai enfatizar bastante. Mas como alguma coisa que é da ordem realmente da organização do erótico, né? Assim, a organização da transgressão de uma maneira específica, né? E acho que isso é bem interessante, né? Ele vai até falar depois, né, aqui,
sobre essa questão do prazer casual, né, e do prazer do amor que dura, né? Que também é uma discussão que Jung faz bastante, né? Quando ele vai falar dessa questão do casamento, do problema do casamento, e alguns dos textos, né, que estão muito nesse livro Aspectos do Feminino, que a Sarah Bonfim está trabalhando, tem vários textos que ele fala sobre o casamento e sobre a casualidade também, né? E aqui acho que o Batalha vai falar da importância da casualidade, justamente para ter uma certa criatividade, né? Mas ele vai dizer também assim que esse gosto pela mudança é sem dúvida doentio, né? Que leva apenas a uma frustração renovada. Então, o casual seria de algum modo doentio, né, para ele assim, pelo menos nessa primeira página. O que eu acho que é um ponto que a gente pode pensar a partir dessa definição que a gente está dando de patológico do Jung, né? Que o patológico é o fisiológico exagerado, né? É aquilo que é o natural exagerado. A gente poderia pensar também que então o amor duradouro também poderia ser pensado como patológico se a gente só consegue fazer isso, né? Se não há espaço para o casual, né, para aquilo que é da ordem da mudança, a gente também pode pensar o amor romântico, o amor duradouro, também como patológico. A gente poderia inverter essa equação, né, nesse sentido. Mas aqui ele vai dar ênfase para o casual, como alguém que só vive na mudança, alguém que só vive no casual, como alguma coisa da ordem do patológico. Então, é interessante pensar, do meu ponto de vista, né, melhor isso como movimentos complementares, né, de amor casual e amor profundo, assim, né, alguma coisa que são dois movimentos necessários mesmo para a manutenção do erotismo e para a ritualização do erotismo no que a gente está chamando de casamento aqui, né? Perfeito, Gustavo. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão, porque isso está conjugado lá no início, quando ele fala do erotismo dos corpos e erotismo dos corações, né? Essa ideia da casualidade. Mas aí eu fiquei pensando sobre, em termos práticos até, quando a gente fala, por exemplo, de sexo casual. Em que medida não pode existir um erotismo do coração quando a pessoa... Fica aquela discussão que você vê muito no Twitter, que é tratificante como ficante, que eu acho que é aí que entra esse erotismo só dos corpos que o Batalha coloca como algo negativo, porque não envolve conexão humana, né? É apenas o ato pelo ato. E é possível haver o ato pelo ato, ao mesmo tempo que haver alguma medida de conexão humana. A questão é que a gente vive num certo processo social aí, que eu não gosto nem dessa discussão, que eu acho meio, sendo bem sincero, eu acho brega, que é falar de modernidade líquida, relacionamentos líquidos, eu acho brega e datado esses termos, eu pessoalmente. Mas, assim, tem algo de valor nisso quando a gente pensa que as relações, há um certo medo de vínculo nos relacionamentos, quando vão para o campo do erotismo dos corpos, que é não necessariamente excluir o vínculo, manter-se em vínculo humano, ao mesmo tempo que tem um vínculo sexual também. Porque quando se nega o vínculo humano, se corta uma parte importante daquele processo, né? Que eu acho que se nega até aquela parte da reprodução, que é do crescimento, em que um contato sexual se corta totalmente qualquer possibilidade de vínculo. E não, né, não quer dizer que todo vínculo vai ser um relacionamento estável, né? A questão é em que medida esse vínculo é possível naquilo que é casual também. Total. Essa discussão, né, sobre amores líquidos e tudo também, né, assim, a gente acaba falando muito dela como se ela fosse alguma coisa, assim, geracional ou do típico do nosso tempo, exatamente, como se isso não estivesse sendo produzido também, né, a partir de uma série de condições. Então, se a gente pensar aí nessas relações do século XX, né, antes da liquidez, vamos dizer assim, né, a gente está falando de estruturas sociais muito rígidas e muito ritualizadas, né, que permitem que a gente tenha que entrar naquilo ali, né? Você faz o compromisso meio na marra, né? Com o vínculo com o outro, né? Hoje, quando a gente tem uma ritualização mais solta, né? Nesse sentido, ou várias ritualizações, a gente pode pensar numa pluralidade de ritualizações, porque se a gente pensar no Tinder, no Grindr, isso são formas de ritualização também do erotismo, né? É, Se a gente pensar nisso hoje, a gente vai estar pensando em formas diferentes que implicam também resultados diferentes na forma de se vincular. Se vincular é dificílimo, né? Assim, se vincular é alguma coisa sofrida, envolve uma abertura para o outro, envolve uma perda de si, né? Que são os argumentos que o Batalha vai trazer. Uh, que realmente quem que vai querer, né, gente? Se a gente não tiver dispositivos de ritualização, que dê conta disso, né? Então, é um ponto muito importante. E aí,
pensar nessa questão, né, do casual como alguma coisa que também é vinculativo, né, é bem importante. E quando a gente pensa no casual como alguma coisa que não tem vínculo, como um erotismo que não é um erotismo do coração, que é só a partir do corpo, né, eu não deixo de pensar que isso também é um ponto de vista muito masculino, né, no sentido de que aquele argumento, né, que a gente também estava conversando outro dia, de que os homens é que vão dizer assim, não, mas é só sexo, né, assim, eu me relaciono com essa pessoa, eu adoro ficar com ela porque é só sexo, né, ou é bom porque é só sexo, assim, né? E se deixa de ver nesse ponto o aspecto relacional que existe nessa relação, que é só sexo, né? Assim, pode ser que você se encontre só para transar, mas isso é uma relação, né, também. E não encontrar o aspecto relacional disso, não reconhecer isso, é fazer com que isso haja de forma sombria, né? A gente deixa de reconhecer aquilo que é importante nesses pontos. Então, por isso mesmo, pensar o que é patológico só pode ser feito a partir da situação individual. Não pode ser feito ex cathedra, não pode ser feito a partir de um manual nosológico, né? É esse o argumento do Jung, né? A gente não vai poder fazer isso a partir de categorias dadas a priori. O que é patológico vai ter que ser feito, vai ter que ser reconhecido no caso a caso de cada um aí. Pode falar, Laura. Oi, gente. Opa, peraí, deixa eu só tirar esse plano de fundo aqui. Bom, vai ficar o plano de fundo, acho que agora. Eu queria trazer um ponto, assim, em relação a isso, porque eu acho muito interessante essa reflexão sobre a continuidade e descontinuidade nessas relações, assim, e daí o Gustavo traz a perda de si. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre esse equilíbrio, talvez, que precise acontecer nas relações entre o casual, né, e essa relação de compromisso, e parece que os tempos atuais nos obriga a estar o tempo inteiro refletindo sobre isso, assim, porque são muitas opções, e também eu acho que nesse lugar da perda de si, entra um pouco no sentido de que o casual, e aí, enfim, vou tecer aqui essa reflexão com vocês, e fico aberta também se não fizer tanto sentido, mas o casual me parece um pouco esse senso de eu, assim, né? Então, o meu gozo é só sexo, então eu não tenho esse compromisso, não tenho essa responsabilidade, né? Enquanto que existem formas de ser casual que tem essa responsabilidade, mas a gente vê nessa maioria esse senso de eu muito fortalecido do que eu quero. Enquanto esse outro desequilíbrio que pode acontecer, onde toda pessoa que eu me relaciono sexualmente, eu quero casar, eu quero namorar, independente de como ela é, me parece o outro oposto, assim, que é essa pessoa, então, que não tem esse senso de eu fortalecido, talvez que não saiba tanto o que quer, né? E que se perca muito na continuidade dessas relações, assim. E aí me parece que a gente tá o tempo todo nesse, né? Eu, pelo menos, me vejo nesse balanço, assim, entre essas duas forças. Achei que fez bastante sentido essa leitura. Acho que é muito condizente com essa ideia do Batalha e acho que envolve a expressão de aspectos unilaterais de ambos os lados mesmo. Interessante. Eu fiquei ouvindo, fiquei lembrando do filme que eu estou assistindo agora, aquela coisa, né? Infelizmente, a gente está assistindo filmes. Eu não consigo mais sentar e assistir o filme inteiro. Eu digo, eu estou assistindo porque eu estou assistindo em partes o filme. Mas é aquele filme de. Acho que é uma comédia romântica que tem axé, que é Feitiço da Lua. Esse filme é muito bom. É, e tem uma coisa sobre essa fronteira entre a abertura ao outro e ao fechamento ao outro, que tem umas coisas bem interessantes. É porque eu lembrei que a personagem ela é muito rígida, fechada. Ela não é extremamente rígida, mas ela tem algo muito rígido nela que ela não quer se envolver porque o marido dela morreu depois dela casar com ele, e ela diz que isso foi azar. Ela é de uma família italiana bem tradicional, eles falam, ela foi amaldiçoada, que ela ficou azarada. E aí ela se desliga de qualquer vínculo romântico afetivo. Aí ela encontra um homem tão desgraçado da cabeça quanto ela, e eles se entregam um ao outro. Aí tem muita essa imagem no filme da lua, essa lua dos amantes, que as pessoas se apaixonam quando está essa super lua no céu. E aí a ideia é que a paixão, o contato com o outro, na ordem do amor, desse erotismo dos corações, envolve a perda das faculdades racionais.
que é a ideia do lunático, né? Daquele possuído pela lua. Então, a lua impera como naquele momento em que a pessoa perde o aspecto racional, estruturado, e se entrega mesmo para as paixões, né? Então, é bem interessante para pensar essa ideia de que entregar-se de forma assim apaixonada num vínculo afetivo com outro é uma destruição de si mesmo, né? E acho que faz muito sentido casualidade ser uma preservação desse eu, né? Até porque o Batalha fala que no neurotipo dos corpos está o egoísmo em primeiro plano. E eu acho que é tipo assim, não se lida com esse aspecto espiritual da sexualidade se você se mantém só no erotismo do corpo. A conjugação, mesmo naquilo que a gente chama de relação casual, de um erotismo do coração, é o que vai marcar o ato sexual como um ato de entrega. Que é um ato de entrega que logo conjuga algo de luminoso, né? Então faz muito sentido para mim essa sua colocação que você colocou entre manter uma descontinuidade, manter uma continuidade, porque eu acho que para nós, né, pensando em não termos tão rígidos, como o Gustavo bem comentou sobre essas mudanças estruturais, né, o casamento não é mais a instituição que era antes, né, a gente não tem essa separação rígida entre que o erotismo dos corpos é sempre aquele que está fora do casamento e o erotismo dos corações só acontece no casamento, né. Hoje a gente tem o desafio de conjugar esses opostos, porque as instituições que tentaram fazer essa formulação, elas não funcionam mais da forma como funcionavam antes, né. Então faz muito sentido, sim. Fica aí essa recomendação, vou colocar na playlist do Letterboxd do nosso grupo, esse Feitiço da Lua, que axé. E o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage está estranhamente atraente nesse filme. Eu fiquei um pouco mexido, eu fiquei tocado, assim, eu não esperava que eu ia ficar atraído pelo Nicolas Cage de alguma forma, mas eu fiquei. Ele é um italiano raivoso, temperamental, e o personagem dele é muito bom também. Os mistérios do erotismo, né? Para você ver. É, mas acho que você comentou foi perfeito, né, Davi? E adorei seu comentário, Laura, porque acho que ele mostra exatamente esse ponto, né? Como que me parece que o importante aqui é que a gente tenha movimentos complementares mesmo, né? Isso que você está falando do casual e do profundo. É importante entender que o casual, né, não, nos termos que o Batalha está colocando, eu que usei essa palavra casual aqui, né, mas na verdade ele está colocando em termos de mudança, né? Mudança e hábito, né? E acho que esse é um ponto, assim, quando a gente fala aqui de casual, a gente está falando de alguma coisa que admite mudança, né? Hoje, eu acho que você está muito certa quando você fala que o casual está muito ligado ao eu, né? Que está muito ligado a essa dimensão, talvez narcísica até, né? Enfim, do que eu quero. Só que na hora de uma relação, isso é sempre posto em crise, né? É esse o argumento do Batalha. Isso sempre vai ser posto em crise. E aí, o desafio do amor desde os tempos de sempre é administrar essa crise mesmo, né? Assim, é dar conta de lidar com a abertura que a gente está fazendo para o outro, né? Então, eu não vejo tanto assim como alguma coisa, como essa posição individualista, narcísica, em oposição tão direta a essa posição abnegada, direta para o outro, né? Assim, essa tensão está sempre ali, né? Está sempre colocada. Não reconhecer isso é que eu acho que é o problema, né? Aí eu acho que a gente começa a cair nesses opostos mesmo, né? Na unilateralidade da coisa. Mas a necessidade do casual e do habitual, né? Eu acho que é exatamente essa necessidade da mudança, do permitir o espaço, a fresta da mudança, e do permitir aquilo que é, como é que ele fala? Paciente, né? Assim, daquilo que é paciente, daquilo que levar tempo para conhecer o outro, para poder se ligar eroticamente com o outro. Ele vai até dizer numa parte que, com o tempo, né, o seu erotismo só fica mais profundo porque você consegue seguir mais profundamente com o prazer com aquela pessoa, né? Então ele vai fazer uma certa apologia, talvez, né, à ligação profunda do amor, né, mas num sentido que eu acho que o Jung também acaba colocando muito, né, que é nesse sentido espiritual mesmo da coisa, né, é a aproximação da continuidade, a aproximação da espiritualidade, né, que vem a partir do hábito que se faz daquilo. Mas hábitos sem mudança também morre, né, assim, hábitos sem essa dimensão do casual inserida nele também não adianta. Fala, Thiago. Depois eu volto num ponto. Olá, pessoal, bom dia. Acho que um pouco dentro do que o Gustavo falou, puxando isso, e também o que vocês falaram, que o casamento é institucional e que outras
maneiras são uma maneira de institucionalizar o erotismo, né? E aí eu acho que é interessante a gente ver, tem até um livro que eu não li ainda, mas estou com ele, que é Descolonizando Afetos, de uma indígena, né, que é Núñez, que ela vai falar justamente que é uma invenção colonial, essa nossa noção, que talvez o Bauman parte para falar de relacionamentos líquidos, sociedade líquida e tal. Na verdade, ele está contrapondo isso a uma estrutura hierárquica de dominação, a uma estrutura que se colocou e nos submeteu a ela, né? Então, acho que é muito importante a gente levar isso em conta, né? Eu tenho muita vontade de ler a história da sexualidade do Foucault, porque ele tem essa pegada de que o relacionamento, como ele é hoje, homem e mulher, ser coisa institucionalizada, hétero, que a gente poderia botar heteronormativo, branco, etc. Tudo isso é uma invenção de poder, né? Da sociedade burguesa, da dominação de classes, etc. E aí ele vai buscar lá na Grécia a tal da amizade filosófica, o homoerotismo e tudo que se dava, que o erotismo não ocupava esse lugar no casamento, né? O casamento era só para reproduzir e tal. Então, na verdade, as pessoas se relacionavam eroticamente no campo de uma moral, no campo de uma admiração, no campo do belo, da estética e tal. Enfim, só para a gente não cair também nessa cilada do relacionamento burguês e completamente normativo, né? E não desfaz o que Concordo. a colega colocou, mas é ter esse olhar para a gente não cair nesse recorte, né? Que é o que você Concordo. estava falando, que o sexo só dentro do casamento, né? Enfim, dentro daquilo lá que mata o erotismo, né? Talvez. Concordo, acho que é isso mesmo. Muito bem lembrado esse livro da Janine Núñez, né? Aliás, o trabalho dela como um todo é ótimo, fica a recomendação mesmo, porque tensiona realmente essas visões que a gente entende como universais, né? E ela vai partir de uma perspectiva em que o amor e o erotismo são ritualizados de outra forma mesmo, né? Inclusive a partir de uma perspectiva não monogâmica, né? Que é alguma coisa que vai estar também muito presente aqui na costura do texto do Bataille, né? Nesse sentido, já que ele está partindo desse ponto, dessa sociedade, né? A questão de várias referências que ele traz em serem referências monogâmicas, né? Isso acaba sendo depreendido aí do texto se a gente olhar atentamente, né? Mas não é a única forma de ritualizar, né? E para você ver que também essas formas não são nada modernas, né, de ritualizar. Pelo contrário, são antiquíssimas, às vezes mais antigas até do que as formas monogâmicas cristãs, né? Então é um ponto muito importante mesmo esse que você traz, né? É, e aí eu queria entrar um pouco nesse ponto da definição que ele vai trazer da orgia, né? Você quer falar? Desculpa, tá aberto seu microfone, Thiago. Não, não, desculpa, foi sem querer. É, nesse ponto, né, ele vai definir um pouco a orgia aqui, né? Eu acho muito interessante, né, quando ele vai dizer que a orgia ela é a perfeita inversão da ordem social, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver muito, né? E ele está pensando aí num tipo específico de orgia que vale a gente caracterizar aqui, né? O que significa a orgia é exatamente essa ritualização da inversão de uma ordem social. Isso vai estar muito presente naquele filme Calígula, não sei se vocês já assistiram, que é um filme assim do tipo que a gente gosta nesse grupo, né? Assim, bem caótico, bem intenso, e bem sexual, né? Assim, bem explícito também, que vai trazer a representação das orgias romanas, né? A partir do imperador Calígula, né? Que fazia, né? Famosamente fazia, promovia muitas orgias, tem que entrar na lista. E nas orgias do Calígula, né, assim, o que acontecia era exatamente o que ele descreve aqui, né, que é a inversão das ordens sociais, né? Então, ele que era o imperador virava uma cadelinha, né, assim, na mão dos escravos, assim, né? Então, essa inversão, ela é ritualizada, né, exatamente porque é preciso que haja essa transgressão para a manutenção da ordem social. Esse também é um argumento importante, né, porque vai mostrar como que a transgressão ela não é alguma coisa da ordem do ainda, né, nesse caso que não é da ordem da profanação, né, assim, mas é alguma coisa da ordem que vai permitir que a ordem social se mantenha, né? Então a orgia ela vai ser organizada dessa maneira, mas com características muito específicas em relação aos outros tipos de erotismo e de formas de ritualização que ele já descreveu até aqui, né? Então ele vai falar que a orgia ela se relaciona diretamente com o aspecto religioso, né?
não pelo seu caráter majestoso, né, que é o aspecto religioso que a gente costuma perceber, né, mas a orgia não vai ter esse caráter majestoso, mas sim se relacionar com a religião pela vertigem e a perda de consciência, a perda de si, que é característica da religiosidade, né? Então, numa orgia, né, da forma como ele está colocando aqui, que eu fui até organizando, né, assim, e ele vai dizer assim que a orgia é sentida como um êxtase por seu caráter de duas coisas. Primeiro, de fusão com o outro, né, porque na orgia vai haver esse aspecto da fusão, tá todo mundo fazendo uma coisa só, sendo uma coisa só, vai haver uma ausência desses limites, né, individuais muito bem estabelecidos. E, em segundo lugar, esse êxtase vai acontecer pela fusão e pela desordem total, ou quase total, da transgressão, né? Então, ele vai até falar, né, até a desordem dos gritos, a desordem dos gestos violentos das danças, a desordem dos agarramentos, dos sentimentos, né, uma convulsão aí, né, desordenada da transgressão, mas desordenada na medida em que é uma organização própria, né? Então, é paradoxal, né? Então, a orgia ela é sentida como êxtase por causa da fusão e por causa da desordem total, né, vai se aproximar da religiosidade nessa sensação de perda de si, nessa sensação de vertigem causada, né, ali. Eu acho muito interessante notar isso, né, como que se diferencia, por exemplo, de algumas orgias modernas, né, algumas orgias atuais, que tem a ver com os meus temas de estudo, né, a gente vai estudar esse livro também um pouco por causa disso, porque eu gosto de estudar homossexualidade, comportamento gay, né, assim, e as orgias nessa comunidade existem, né, assim, existem e resistem, né, e existem de forma ritualizada, que eu quero dizer, né, então, existem algumas ritualizações das orgias, por exemplo, em saunas e em cruising bars, né, mas se a gente for parar para pensar, né, eu estava analisando, as orgias que a gente tem em saunas e em cruising bars, elas não são exatamente o que o Batalha está dizendo aqui, né? Porque elas não implicam uma fusão dos corpos e elas não implicam a desordem total também dessa transgressão, né? Pelo contrário, tem uma certa forma de organização ali que faz com que as pessoas estejam transando juntas, mas não estejam transando entre si, necessariamente, né? Então não é uma coisa que acontece naturalmente porque você está numa sauna, né? Ou porque você está num cruise bar. É alguma coisa que acontece da ordem da transgressão que é escolhida ser feito ali. E quando acontece, aí sim a gente tem esse caráter de êxtase, né? Tem vários pacientes que frequentam, por exemplo, né, esse tipo de orgia e descrevem exatamente essa sensação, né, de êxtase religioso, assim, né, de um êxtase muito maior do que outros tipos de organização sexual podem trazer, né? E aí é que a gente entende que isso está nesse lugar da orgia que o Batalha está dizendo, né? Que é um lugar religioso, um lugar que se aproxima daquilo que inverte aquele papel, né? Assim, que o indivíduo faz ali. Então, acho que é um ponto muito interessante, né? Que ele vai trazer dessa forma específica de ritualizar o erotismo. Fala, Davi. Esse ponto sobre a orgia me fez lembrar muito da ritualística da missa negra, né? Que ele comenta que surgiu na Idade Média como uma inversão da missa. Tanto é que é uma paródia da missa, só que escrachada, assim, uma versão escrota, assim, da missa católica, que Jesus morre e não ressuscita. É um negócio, assim, realmente sombrio. E o Jung vai ligar a missa negra, acho que no texto do Trickster, ao surgimento do carnaval. E aí eu fiquei pensando no carnaval como um movimento orgiástico também nesse sentido, porque a ordem das coisas é invertida até no nosso uso da rua, né? O carnaval aqui no Brasil é uma festa muito grande, né? E envolve justamente uma mudança na ordem das coisas, né? É um rompimento, é o que ele fala que a festa, como a orgia, é um rompimento em relação ao mundo do trabalho, né? Me faz pensar que o carnaval, no seu aspecto orgiástico, ele organiza uma transgressão ao utilizar a rua de outro jeito, né? A rua e os corpos também, né? A questão da exposição do corpo se torna algo mais naturalizado, né? Na época do carnaval. Então tem uma coisa aí também nessa ordem orgiástica, né? E aí eu fico pensando nisso da necessidade não necessidade, mas como se dá essa dinâmica desses espaços
a depender de uma presença do erotismo do corpo e o erotismo do coração também, nesses pontos aí. Total, e eu acho que até é interessante você trazer isso, porque nesse sentido o carnaval se aproxima mais da orgia do que uma sauna gay, né? Assim, realmente no carnaval a ideia de fusão e a ideia de desordem das transgressões é ainda maior, né? Você tem ali a fusão na massa, né? Ali aquela coisa de estar disfarçado, né? De estar perdido na multidão. E a coisa da fantasia é até uma coisa meio ritualística, né? O uso da máscara, da fantasia, porque você acessa um outro corpo, vamos dizer assim, né? Você cria uma outra identidade para você. É uma outra forma de acessar o espaço mesmo. Isso, historicamente tem essa função, né? A fantasia de carnaval, né? De disfarçar as ordens sociais, né? Ali e fazer com que haja essa fusão, né? E também a desordem das transgressões que acontecem aí, né? Que é de fato alguma coisa que é organizada hoje, né? Em termos das prefeituras, né? Nesse sentido. Mas no carnaval especificamente o que acontece é uma desordem, né? Nesse sentido. Então, sim, e mais uma vez, ela é necessária, né? Ela é necessária para manter a ordem social, né? Então, nesse sentido, sim, o carnaval é mais orgiástico do que uma sauna gay, do que um ponto de pegação, né? E até aquela coisa que o ano só começa depois do carnaval, parece que tem que ter esse movimento de expurgo extremo para, de fato, o ano começar e o trabalho poder ser inserido na vida, né? Mas parece que, como pré-requisito, tem que ter essa organização do excesso, né? Sim, exatamente, né? Eu acho que talvez seja o ritual que simboliza isso mais, de forma mais ampla, num grupo social mais amplo hoje, seja esse, né? Embora realmente a gente possa pensar a orgia nesses outros grupos também, né? E aí eu acho que é Mas eu acho que interessante. tem dinâmicas bem interessantes nesse uso do corpo orgiástico, mas que realmente é transgressivo num sentido de que entra mais em choque com o que é estabelecido, porque o carnaval entra num lugar mais institucionalizado, logo ele não é o campo do excesso na medida em que, por exemplo, uma sauna né? Só que aí que tá, eu acho que envolve a organização desses espaços mesmo, porque eu concordo com o que você falou, que eu acho que não tem orgia nesse sentido batalhano num ambiente como uma sauna, né? O que existe, na verdade, o eu tá muito ali, né? O eu não sumiu. Eu lembro de um paciente que ele tinha um complexo de inferioridade extremo mesmo, por uma carência muito grande por relacionamentos. Ele se sentia frustrado e totalmente um fracasso no campo relacional, e ele ia para a sauna e ele invertia completamente o papel. Ele era uma figura extremamente desejada, que se colocava acima das pessoas, porque ele tinha uma vantagem anatômica de ter um pau enorme. Era basicamente essa a questão. Ele não conseguia ter um relacionamento, mas ele entrava numa sauna e como ele falava, as gays ficavam babando por ele. Então tinha uma coisa de uma inversão, só que a entrada na sauna, nesse caso, não é um movimento de fusão, uma continuidade no sentido luminoso, né? Mas acaba, na verdade, sendo uma revelação sombria da própria inferioridade dele. Né? Uhum. Porque a superioridade na sauna só revelava o quão inferior ele era fora de lá. E aí vira uma vida dupla, cindida nesse sentido, né? Que até a vida dupla por si só não acho que seja um problema, até porque em questão de marginalidade social, a gente adota vidas duplas, né? Mas a questão de como isso se dá, essa dinâmica no psiquismo, pode ser muito mais desintegrador, né? Que era o caso dele. Mas eu acho um ótimo exemplo essa questão da cultura das saunas, para pensar em que medida pode se aproximar ou não dessa ideia de orgia, né? Eu acho que não necessariamente é orgia no sentido batalhano, né? Mas pode ser também, né? Pode haver ali, né? Esse ponto também. E acho que esse exemplo que você dá do seu paciente é perfeito, inclusive, porque é muito comum, né? Não necessariamente nesse sentido de uma inferioridade, exatamente no caso dele, né? Que eu não conheço, mas na questão da autoestima mesmo, né? Que é alguma coisa que há muita dificuldade em se desenvolver, né? Nos homens gays, por exemplo, né? Isso é desenvolvido muito com base em compensação, né? Por exemplo, em ser um bom aluno, né? Em ser um profissional de excelência. Isso vai sendo desenvolvida muita parte dessas compensações, mas e muita parte do desejo do corpo também, né? Assim, esse ponto aparece muito. Acho que isso vai entrar talvez na sua pesquisa, né?
a questão do desejo do corpo, mas não muito no desejo enquanto valor interno, né? Enquanto eu tenho valor, né? Porque isso é a mensagem que é dita, né? O tempo todo, né? Você não tem valor porque você é gay, né? Então, acho que é interessante, né? Pensar nesses movimentos como alguma coisa que, sim, dão conta de ritualizar, né? De alguma maneira, essa inversão, esse lugar de assumir outros papéis, né? E esse lugar do desejo, né? De ser desejado, né? Então, ser desejado no contexto de uma sala não é sentido como amor, né? Nesse sentido também, né? É sentido como alguma coisa do campo do erótico. Mas não necessariamente está entrando no campo do erotismo que o Bataille diz, né? Que é o campo desse sentido de transformação espiritual, né? O campo que vai levar isso para um outro lugar, né? Então, mas pode haver, né? Pode haver dentro da sauna também esse sentido de erotismo e esse sentido de orgia, né? Eu digo que não há, em princípio, né? Justamente porque isso é um lugar onde as pessoas estão transando juntas, né? Assim, mas não necessariamente estão transando entre si, né? É, mas há muitas dinâmicas, né? Dentro de uma sala também que é preciso explorar, né? Que a gente não teria esse tempo aqui. Mas acho que esse é um ponto importante, né? O carnaval, por outro lado, ele vai ritualizar isso de uma forma mais coletiva, vamos dizer assim, né? Fala, Thiago. Eu estava me lembrando do grupo do Teatro Oficina, né, do Zé Celso Martinez, que há uns 10 anos, mais de 10 anos, eu vi 4 peças dele, que inclusive, no sentido de continuidade e descontinuidade, eram peças imensas, né? Duravam 8 horas, foi no TJA, e aí chamava as Dionisíacas, né? E aí tinha as bacantes, etc, etc. E ele coloca o povo tudo nu no palco, né? E se pegando, como se fosse quase transando. E eles puxam pessoas da plateia, né? É um negócio que eu nunca tinha visto na vida, assim, né? Para mim foi a realização do que eu tinha lido no Nietzsche, de alguma possibilidade, né? Do campo do trágico, do Dionísio, dos excessos, etc. E eu me lembro muito claramente um momento que se formou uma massa humana, assim, um agregado de milhares de pessoas, quer dizer, não milhares, mas várias pessoas agarradas, e eu via mulheres belíssimas, mas eu sou hétero, então eu resisti, mas por muito pouco. Eu quis me jogar naquela massa, mas estava sujeito a tudo, né? É como se fosse uma desindividualização, porque estava todo mundo se pegando naquele grupo humano lá, né? E assim, eu senti muito essa vontade de romper o meu eu, né? Essa vontade de romper as fronteiras da individualidade e mandar se fuder e pronto, né? Ir para aquele bloco humano, né? É isso, foi uma das experiências mais fortes que eu já tive, essa peça de teatro lá. Muito legal, obrigado por compartilhar, viu, Thiago? Porque acho que é bem isso mesmo, né? A ideia que o Bataille coloca aqui, né? É como que o erotismo ele é convidativo, né? Nessa ideia de pletória que ele está falando, né? É como se é alguma coisa que contagia, né? Ele chega a falar isso no texto, né? É um Ele destaca contágio. essa ideia de contágio mesmo. Exatamente. Tem uma ideia de contágio, né? Então, assim, a gente faz por realmente imitação, ele vai dizer uma hora, né? Ele vai dizer a pletória contagia, né? Então, você tem um inchaço ali, né, dos órgãos sexuais, você tem uma excitação que está no ambiente, aquilo é convidativo. E mais do que isso, é convidativo também por causa da dimensão do mistério que tem ali, né? Que é um pouco que a gente estava falando mais cedo também, né? Sobre como que o prazer, ele está misturado diretamente com o mistério. Então a gente é levado, né, nesse sentimento de pletória, a explorar esse mistério, né? A tentar entender o que tem ali, a tentar sentir o erotismo daquela maneira, entrar naquela continuidade, né? Então, acho que essa experiência sua é um perfeito exemplo mesmo, assim, para esse grupo, né? Para a gente entender um pouco do que o Bataille está falando na prática, né? Como que isso acontece de fato na prática a partir dessa excitação dos corpos, desse erotismo que nos obriga, de certa forma, né? Assim, a entrar em continuidade, a entrar nessa sensação de prazer. Massa, valeu. Eu vou ler os comentários. Tem um comentário da Juno e da Priscila. A Juno comentou: esse seu caso me lembrou um texto que li recentemente sobre o fetiche, a relação psicodinâmica e energética que esses comportamentos têm em homens, gays e héteros com seus devidos recortes, sendo às vezes meios para um fim, mas como formas de lidar com essas polaridades. Ah, legal, Juno, manda do grupo esse artigo. Interessante. Aceita. Eu tô entrando na discussão sobre fetiche, porque esse meu tema acaba jogando muita coisa dele, porque um dos aspectos que tem na imagem de São Sebastião conjuga a ideia do bondage,
que é o sexo amarrado, né? Porque essa figura de São Sebastião, ela é apropriada em algumas representações artísticas, justamente a partir de uma indumentária BDSM ligada à ideia da amarração, né? Ah, é do livro do Andrew Samuel sobre psicopatologia, né? Ah, é perfeito, Juno. Eu acho que eu tenho o PDF desse livro até. Mas se você tiver, manda no grupo. Legal. Vou dar uma olhada. E a Priscila comentou aqui, vocês falaram do carnaval no Brasil, para pensar esse aspecto, eu fiquei pensando no carnaval como é vivido em Portugal, que é completamente diferente. Aqui a festa é mais marcada por travessias históricas do catolicismo europeu, que sempre reprimiu o excesso corporal. Como poderíamos ver essa diferença? Porque eu vejo que não é que não existe um erotismo aqui, mas ele só não produz um espaço público para o erotismo como transgressão ritualizada. Como poderíamos pensar essas diferenças? Priscila, não sei, porque eu não conheço o Carnaval de Portugal para traçar as diferenças. Mas é uma discussão interessante pensando. Eu acho que o que marca a diferença é a questão da colonização, né? Se eu pensar que existe um grau de diferente, alguma qualidade cultural diferente, tem uma extrema que é o processo de colonização, que talvez tenha relação com esse movimento de expurgo e descarga energética de erotismo maior, levando em conta uma violência também ali, né? Mas que é profundamente especulativo, que é isso que eu falei agora. Eu acho que é difícil de falar sem ter os dados concretos para comparar mesmo. Mas é algo interessante de ser levantado, essa diferenciação enquanto ao espaço público do erotismo, né? Uhum. E também tem uma questão, que, assim, não conheço o Carnaval de Portugal também, né, não dá para falar, mas você traz esse ponto do Carnaval ser mais marcado por um catolicismo, né, e por uma, talvez, representação ou atualização das travessias do catolicismo europeu, assim. E acho que isso implica outras questões que o Batelli vai falar no próximo capítulo também, né, sobre o cristianismo, né, como sendo alguma coisa que realmente coloca isso na dimensão do mal, né, que tira isso mais de cena. Só que ele vai dizer que isso continua ali, né, continua vivo, só que de outra forma, né, de se ritualizar. Então, acho que sim, quando você fala que não é que não exista um erotismo, talvez seja um ponto importante, né? Mas acho que você vai poder contar melhor pra gente como que acontece aí, né? Enfim, diga lá. Então, o carnaval aqui é de fato uma contextualização histórica, né? Então, assim, não é muito diferente do que a gente tem no Brasil, e eu percebo que talvez esse erotismo ele seja mais vivido na esfera individual e não no coletivo, como é no carnaval. Justamente porque para eles é como se fosse algo subversivo, excessivo, sabe? Associado ao proibido também, que vem muito de uma compreensão, né, católica, cristã. Então, talvez, eu acho que esse erotismo, ele não é ritualizado no coletivo, mas talvez muito mais vivido individualmente, sabe? Uhum, interessante, né? E acho que isso conflui muito com o que ele fala mesmo, né? Assim, quando ele vai dizer que essas experiências, né, do erotismo, elas sempre trazem também um certo caráter de vergonha, assim, né? Quando a gente está na transgressão, isso sempre tem também um certo ponto de vergonha. Parece que é alguma coisa que ele diz como natural, assim, né? Tanto que ele vai falar que em todas as sociedades, né, a questão do sexo é feita sempre com algum tipo de tampão, né? Assim, com algum tipo de ocultação, né? Ah, mesmo nas orgias, né? Enfim, então tem algum tipo de vergonha que se dá ali, né? E aí acho que numa sociedade que é mais católica nesse sentido aí, né, que você está colocando do carnaval, é, talvez a vergonha apareça mais, né? Talvez isso esteja mais em cena. No Brasil a gente não tem tanta, né? Mas ainda assim tem, né? Muito. É, isso acaba E aparecendo outra muito coisa também. também, e outra coisa também, Gustavo, é que o carnaval aqui, ele acontece no inverno. Então, também não há como ter essa exposição dos corpos, né? O que é completamente Interessante. diferente do Brasil. Aham, verdade, né? No hemisfério norte é inverno nessa época, né? Nossa, realmente, deve ser muito diferente. E acho que sim, né? Tem esse ponto que você fala da exposição, é alguma coisa importante. Mas poderia acontecer, né? Em lugar fechado e tudo, não acontece, né? Acho que realmente tem a ver com esse traço cultural, né? No Brasil, especificamente, o carnaval tem esse aspecto de rua, né? Mas nem todo lugar tem também, né?
Em outros países também tem esse lugar mais de baile, né? De baile de carnaval, como alguma coisa em lugar fechado. Acho que isso dá também uma dimensão cultural dessa diferença, né? De como que no Brasil isso foi importante para essa questão da ordem social, né? Esse lugar da transgressão, inclusive, né? Alguma coisa que ele vai falar muito, que a gente não tem muito acesso, né? Aos documentos históricos disso depois, né? No catolicismo. Mas eu lembrei de um livro também que tem bastante sobre isso, que é um livro do João Silvério Trevisan, que chama Devassos no Paraíso, né? Vai falar sobre a homossexualidade no Brasil, e aí fala de carnaval também, né? Mas de outros registros de como que essa sexualidade se dava alguns séculos atrás, né? Aqui no Brasil. E acho que fala também um pouco da história de Portugal nesse sentido, né? Já que os inquisidores, né, do povo brasileiro eram os portugueses, né? Então, acaba que a gente aprende um pouco sobre a moral portuguesa e a transgressão brasileira a partir desse livro, né? Talvez tenha alguma coisa que te interesse, né? Mas fica aí a dica. Tudo. Acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. Próximo encontro. A gente pode iniciar com o cristianismo, que eu tinha umas coisas para comentar sobre esse capítulo que eu achei muito interessante. Sim. A gente pode falar Vamos dele. reformular aqui, né, o calendário. Então, não sei se a gente fica com todos os capítulos ou reformula, porque acho que é importante a gente falar desse cristianismo, né? Acho que a gente pode manter a leitura como está colocado no calendário, e a gente vê, porque eu acho que a próxima semana é menos página também, seria. Tá. Em comparação às outras. Acho que pode manter, só adicionar o cristianismo, que já teria sido lido, né? Já conta como se já tivesse sido lido mesmo. Vai até qual página? Até a próxima? Tem na descrição do grupo, tem dizendo os capítulos direitinho. Acho que são os próximos 3, se não me engano. Eu acho que é. Mas aí sim, acho que é até a parte final mesmo, que depois entra na segunda parte do livro, né? Então até a página 170, né? 153 a 170. Dá aí umas 20 pagininhas, né? E realmente o cristianismo já está lido, mas ele é bem importante, acho esse capítulo, e tem muita coisa para falar sobre ele mesmo. Mas talvez ele se repita mais nos outros, né? Acho que dá tempo da gente comunicar de tudo e a gente vai revendo o calendário a partir daí. Tá certo, gente. Obrigado, gente. Boa semana. Voltamos semana que vem. Até já. Valeu, foi ótimo, galera. Um abraço. Beijos. Valeu.